Boa tarde, terceira parte. Antes de nos debruçarmos nos temas de toda a atualidade criminal, um aplauso para o Dr. Hernani e a doutora Teresa Paula Marques, que está aqui também para nos ajudar a perceber algumas questões. Hernani, temos alguma coisa para dizer, algum ponto prévio antes? Temos, senhora, temos um ponto prévio muito complicado. É que isto cada vez está mais difícil. O que é que está mais difícil? Tudo. Sério, está muito difícil. Está mesmo muito difícil. Vamos ao primeiro então? Vamos ao primeiro. Vamos embora. Está muito difícil. Cada vez achamos que estamos mais avançados. Avançámos civilizacionalmente. Ainda hoje tiveste aqui um tema fabuloso que tem a ver com o direito que todos têm ao amor. Claro. É, não é? Verdade. Pois, mas depois, a seguir, regredimos quase para momentos da Idade Média, porque pôr os filhos acorrentados, presos a uma corrente, é mais da Idade Média, não é dos dias de hoje. Portanto, vivemos estes tempos esquizoides. Verdade. Está muito difícil. É precisamente com essa notícia que vamos abrir. Começamos com este tema. Os pais de um menino de 10 anos, residentes numa localidade perto de Pinhal Novo, foram detidos por suspeitas de prenderem o filho com um cadeado no quintal da casa. Tudo aconteceria como forma de castigo pelos comportamentos do menor, que entretanto foi entregue a uma instituição. Os suspeitos foram libertados e estão sujeitos a termo de identidade e residência. Doutora Teresa Paula Marques, nem para os polícias deve ter sido fácil chegar e ver um quadro de uma criança de 10 anos com uma corrente no pé ligada a um cadeado. Esta criança precisa de intervenção terapêutica. Claro que sim. E os pais também. Quer dizer, isto é algo que eu acho que não é fácil para ninguém, que ninguém está preparado para isto, inclusivamente as forças policiais, obviamente. Isto deve ter sido chocante, nós estamos a imaginar, mas quem esteve no terreno deve ter sido algo... É incompreensível. Isto, digamos, que métodos destes testemunham uma incompetência total destes pais para serem pais. Desculpem, de facto, a minha frontalidade, mas não há outra maneira de dizer as coisas. Significa que estes pais também poderão ter sido educados desta forma? É possível, mas nada justifica, não é, João Paulo? Não, é assim, nada justifica. Nós podemos ter sido alvo de alguns erros da parte dos nossos pais, porque ninguém nasce ensinado. Quando nós nascemos e nos tornamos pais, as pessoas não sabem à partida qual a receita melhor para educar aquele filho, porque todos os filhos são diferentes, não é? Claro. Mesmo os gêmeos são diferentes, há que arranjar maneiras de educar um diferente do outro, mas nada justifica que, mesmo que nós fôssemos alvo de agressões da parte dos nossos pais, não devemos repetir isso depois nos nossos filhos. Até porque todos os estudos mostram que o castigo físico não resulta. Se resulta na altura, obviamente resolve-se o problema na altura, mas depois, a longo prazo, que é aquilo que se pretende, porque a educação é para interiorizarmos as regras, não há interiorização nenhuma das regras se tivermos uma atitude autoritária. Nós devemos respeitar os nossos pais e não ter medo deles, claro. Não é? Porque depois tende-se realmente a repetir este modelo. E é muito complicado depois, ao longo da vida, repetirmos um modelo de agressão, não é? Portanto, um agredido não é objetivamente um agressor? Não é objetivamente. Não pode não ser, Exatamente. Hernani. Não podemos desculpar estas situações dizendo assim, está a ser agressor porque foi agredido. Não, as coisas não são assim. Exatamente. No local onde isto tudo aconteceu está o nosso repórter Luís Maia. Boa tarde, Luís. O que é que tens para nos contar sobre este caso? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. A primeira notícia que me parece relevante é que entrevistámos a mãe deste menino. Temos uma entrevista exclusiva com esta mulher que nos explica porque que ontem fez aquilo que fez e porque que noutros dias também já tinha tido uma atitude semelhante. Ora, ontem
Pouco depois das 6 da tarde, quando a GNR aqui chegou a casa, encontrou um menino acorrentado nas traseiras desta casa, acorrentado por um tornozelo. Ele tinha, portanto, uma corrente atada a esse tornozelo e depois, na outra extremidade da corrente, a corrente estava presa, aliás, a uma espécie de ferro que estava ali preso no chão em forma de arco e que servia de suporte a esse cadeado e que fazia, naturalmente, com que a criança não conseguisse sair da área em que a corrente lhe permitisse andar. Ora, a GNR chegou aqui, encontrou o flagrante, o menino acorrentado, existem provas, a situação está documentada por fotografias, naturalmente. Os pais foram detidos, foram depois libertados com termo de identidade e residência. A situação começa a denúncia de um vizinho, alegadamente, que terá visto a criança acorrentada e que terá dito que já não era a primeira vez. A mãe da criança confirma que efetivamente não era a primeira vez, era uma atitude que vinha a tomar nos últimos dias, porque o comportamento anos estava bem pior e já não sabia o que é que havia de fazer sob o ponto de vista dos castigos. Acorrentá-lo por um pé à porta de casa. Vamos passar, melhor do que, enfim, ser eu descrever a situação, vamos passar às palavras na primeira pessoa da mãe do menino. Ontem a GNR veio aqui à sua casa porque recebeu uma denúncia de que o seu filho estaria acorrentado. Quando a GNR cá chega, tanto quanto eu sei, efetivamente o seu filho estava acorrentado lá fora. Consegues? Sim, nós tivemos que o prender de qualquer forma porque ele, mal a gente descuidava para ir ao correio, ao caixote de lixo, despejou o caixote de lixo, ele galgava o muro por trás da casa, ia roubar as coisas aos vizinhos, com bicicletas, rolas, destruiu várias coisas aos vizinhos, pintando os vizinhos, destruindo redes e várias coisas. E, o que eu lhe pergunto é, achou que essa era a única maneira de evitar que o seu filho não se portasse mal? Ou seja, era acorrentá-lo lá fora, no quintal? Sim, demos-lhe castigos. Ele continuava a fazer a mesma coisa. Tirámos os brinquedos e continuava a fazer a mesma coisa. Nisto disse ele que ia ao prender e ele ainda se começava a rir e ainda achava graça. E como é que o prendeu? Com uma corrente e um cadeado. Mas prendeu na mão, no pé? No pé. Portanto, o seu filho estava lá fora com um cadeado e uma corrente amarrados ao tornozelo e presos ao chão, à parede, ou fosse onde fosse, que o impediam de sair dali. Sim, sim. Tentou outras formas de castigo, como disse ainda há bocado, e pareceu-lhe que esta seria a única solução possível. Sim, não resultou. Nós até fomos escolher uma instituição, fomos à instituição do Setúbal. Ao por lá ele ainda achou graça porque ia por lá e depois vinha os fins de semana à casa. Ou seja, para ele isto tudo era uma brincadeira. Não resultava com castigos de maneira nenhuma. Que idade é que tem o seu filho? 10 anos. E como é que ele é na escola? Tem aproveitamento escolar? É um aluno comportado? Bem comportado? Não, recebo queixas praticamente todas as semanas. Já sou chamado à escola praticamente sempre. Agora, a semana passada, o senhor da carrinha ia para ir deixar à porta da escola e ele fugiu-me auxiliar. O auxiliar, por jeito, se agarrou nele e pôs-o dentro da escola e ele, desorientado, apertou o pescoço a um miúdo, porque não quer escola, desceu as notas constantemente, que ele tirava boas notas a matemática, agora está a tirar, não satisfaz. O aproveitamento da escola dele também não é nenhum, que ele não quer ir à escola. Em que ano é que ele está? Está no terceiro. Ele já nos disse para a gente tirar ele da escola, não quer ir para a escola. Ele está no terceiro, já perdeu um ano. Já no primeiro. E cá em casa, o que é que vocês fazem em relação a isso? A gente puxa por ele aqui em casa, faz as coisas quando quer, quando mete uma coisa na cabeça que não quer fazer, não faz. No domingo, a Gila faz as coisas da escola, estava todo empenhado. Chega à segunda-feira à escola, já não quer saber da escola. Quando tem reuniões com os professores do seu filho, lá na escola, do que é que vocês falam? Ou que soluções é que vocês ponderam pôr em prática para tentar resolver isto? A professora já não sabe o que é que há de fazer. Ele mete, ele de castigo, ele não obedece, foge dela. Agora, por jeito, acho que o meteram quando eu fui à reunião, mesmo com a diretora da escola do agrupamento, o que achava melhor para ele, como não obedecia nos recreios, o castigo, dar-lhe um baldinho e ele ia fazer a limpeza à escola a ver se continuava a obedecer, mas mesmo assim não. Doutora Teresa Paula Marques, será que esta criança teve aqui um acontecimento qualquer estranho, porque ele era bom aluno na matemática e deixou de ser? Deixou de querer ir à escola? Exatamente. Em casa tem aqui umas atitudes, enfim, ouvi pelos relatos desafiantes.
há muitas coisas aqui que teríamos que explorar. Quando é que começou esta situação? Se ele sempre foi assim, se quando era mais novinho era mais dócil, digamos assim, e a partir de um certo momento tornou-se assim. Temos que perceber também, teríamos que perceber se ele tem capacidade para perceber as consequências dos seus atos, portanto uma avaliação cognitiva, começaríamos por aí, e também uma avaliação comportamental, porque podemos estar aqui de uma perturbação da oposição e desafio, e isso tem intervenção. Portanto, pode-se perfeitamente controlar estas situações. Pelo que eu vejo, e nós ouvimos, isto é pelo menos em 2 contextos, portanto, em casa e na escola, não é? Portanto, não podemos achar que há um problema só em casa ou só na escola, portanto, é mais do que um contexto, o que já me leva a crer que realmente houve aqui ou algum acontecimento de vida que fez aqui uma mudança, ou então, de facto, o menino sempre foi assim, precisa de ajuda, e os pais também precisam de ajuda para aprender a lidar com ele de outra maneira, porque assim não se vai a lado nenhum. Uma das coisas que as pessoas me perguntam sempre é o primeiro filho que eu tive que aprender tudo, mas ninguém me ensinou e eu aprendi, e no entanto eu aprendi. É capaz de tentar ajudar-nos a descodificar isto, porque é verdade, na Idade Média não havia curso de formação, nem curso de introdução à maternidade, nem nada disso. E hoje em dia há tanta coisa, não é? Hoje em dia há tanta coisa, é isso que eu não consigo compreender, porque hoje em dia temos tanto acesso a tanta informação e ainda estas coisas acontecem, porque realmente, como o Hernani diz muito bem, noutros tempos as pessoas tinham que aprender na prática e às vezes erravam muito, claro, mas hoje em dia fomos aprendendo com esses erros do passado, ou sobretudo era suposto aprendermos. Há tantos livros que se podem ler, tantos técnicos que se podem procurar, de aconselhamento parental, inclusivamente. Vizinhos com quem se pode... Exatamente, vizinhos, inclusivamente pessoas mais velhas, não é? Temos os avós. Estas pessoas, será que estas pessoas estão assim tão isoladas, que não têm um avô, uma avó mais sensata que diga isto não é por aqui o caminho? Vamos ver. Luís Maia, fica esta pergunta da sua doutora. Será que esta gente não tem com quem partilhar experiências ou aprendizagens? Bom, o contexto familiar desta família, por aquilo que nos conseguimos aperceber, eles têm efetivamente algum, ou bastante, contacto com a família. Estava cá uma irmã desta mulher, ou portanto uma tia do menino. Falaram também, tanto quanto percebi ao telefone, com a avó do menino, ou seja, a mãe da mãe do menino. E aquilo que acontece é que neste momento este casal está desempregado, estão os dois em casa, trabalhavam ambos no setor agrícola, subsistem com um rendimento social de inserção. E dizem também que o menino, apesar dos problemas na escola e das faltas de comportamento, em casa começou a portar-se muito pior de há um mês para cá. Quando cá cheguei, estavam em angústia, se é que posso dizer assim, porque não sabem do paradeiro do menino, sabem que o menino terá sido encaminhado para uma instituição, não sabem onde é que ele está, gostavam de saber onde é que ele está e acreditam ser capazes de voltar a ter o menino em casa para voltar a cuidar dele, até porque, tanto quanto parece, não encontrarão grande mal no castigo que lhe impuseram ontem. É apenas mais um castigo diferente dos outros, ou se calhar um castigo mais forte, mais pesado que os outros. Esta é bastante a perspectiva, é muita perspectiva que este casal nos apresenta. Estão, portanto, angustiados, querem saber onde é que está o menino, não encontram grande violência no castigo que lhe impuseram ontem e, aliás, a mãe da criança fez questão de dar esta entrevista para explicar os motivos deste castigo, que, aliás, é o conteúdo da entrevista, no fundo, a explicação dos motivos. Queixam-se também, no entanto, ontem, depois da intervenção da GNR, de terem sido agredidos pelos militares. Vamos então saber mais sobre os castigos que este casal aplicava ao menino e também sobre as queixas que fazem relativamente à Guarda Nacional Republicana. Foi a primeira vez que colocou o seu filho de castigo desta maneira, que o prendeu ali na rua? Não, foi há 3 ou 4 dias que a gente o fez assim, quando ele vinha da escola, ou quando íamos ao jogar caixote lixo, ou isso, mas de vez mais resto não. E quanto tempo é que eu costumava deixar acorrentado ali fora? Pouco tempo, só para ele aprender, mas mesmo assim a gente soltava, ele se ria na cara, achava graça. Como se pouco tempo é quanto tempo? Fosse um divertimento, não sei, 5, 10 minutos, conforme. Se ele ainda gozasse mais com a gente, como muita vez me fez,
E eu disse, olha, agora ficas aí mais um bocado. E ele ria-se na minha cara. E depois tiras-me daqui. Ele achava aquilo normal. Para ele aquilo era normal. Era uma brincadeira. Sabendo o que sabe agora, enfim, veio cá a GNR e neste momento não sabe onde é que está o seu filho. Não. Sabendo o que sabe agora, teria feito o mesmo? Ou continua a achar que este terá sido o castigo mais indicado para a situação? Se me arranjarem uma maneira de pôr na cabeça dele o que é que ele há de fazer, o que é que há de deixar de fazer aqui às pessoas aqui, se me arranjarem uma maneira. Se ele com castigos não vai, porrada não, que eu não lhe vou bater. Como o GNR disse que ele devia ter dado umas boas palmadas. Que maneira é que ia fazer? Não sei, não acho outra hipótese. Entretanto, o que aconteceu ao seu filho? A GNR veio cá, levou-los para o posto, e o que aconteceu ao seu filho? Entrou aqui, a GNR, entraram 4 GNRs, invadiram-nos a nossa casa, não nos apresentaram papel nenhum e como tinham mandado para entrar em casa, mandaram-nos para o chão, algemaram-nos, levaram-nos a gente como quem, chegaram lá. A mim tentaram-me arrancar umas algemas à força, e que eu devia levar os pulsos cortados, a mão cortada, e ao meu marido levaram para uma sala e bateram-lhe. Diga-me só uma coisa antes de chegarmos a esse episódio. Mas a GNR? A GNR, quando cá chegou, encontrou o menino acorrentado, lá fora. Sim. E depois até entreguei o cadeado, que o menino até chegava à chave do cadeado. Que se ele entrasse ali para outra porta, ele chegava à chave do cadeado. Por isso acha que isso também era castigo? Não sei. Eu não tenho que dar opinião, não me leva mal. Bom, e entretanto foram propostas a GNR. Não nos deixaram abrir a boca de nada, de nada, de nada. Quando chegaram lá ao posto, está a dizer que bateram no seu marido, não é? Ao fim de um bocado, deixaram a gente lá estar à volta de uns 20 minutos com 2 GNRs sentados. Ao fim de um bocado, aí ele mandaram para uma sala e me mandaram para outra. Tiveram a conversar comigo e depois mandaram para casa. E aí ele foi depois quando os espancaram. Espancaram, está-me a dizer que foram os guardas que lhe bateram? O que me quer dizer exatamente? Foi guardas que entraram lá encapuçados e bateram. Encapuçados? Sim. Que era para não ver a cara. Com roupas escuras. E a mim depois mandaram-me vir embora para casa às 9 e tal da noite. Olha, analisando agora o que se passou, foi ontem que isto aconteceu, ontem ao fim da tarde. O que é que acha disto tudo? Ou o que é que vai fazer agora? Eu vou lutar para ir buscar o meu filho. Ele não é numa instituição que ele vai ficar melhor. Ele já disse depois, se for para lá, ainda sai de lá pior. O que é que o preocupa mais? O bem-estar dele. Quer que ele se faça bem melhor na vida, porque ele não quer escola. E se voltar a ter o seu filho, que métodos é que pensa aplicar para que ele se porte melhor? Por exemplo, acorrentá-lo outra vez? Isso não. Não que ele agora já é capaz de não fazer metade das coisas que ele fazia. Acha? Acho. Que ele assim pode ser que tenha mais cuidado e já não faça o mal que fez. E se ele voltar a fazer o mesmo, ou portar-se da maneira como se portava? É capaz de não fazer. Que ele era... Mas se fizer? Acho que tinha que ir chamar a GNR ou qualquer coisa. Para não sermos acusados injustamente outra vez. Na verdade, não tenho grande ideia de como é que pode resolver isto, na verdade. Não. De maneira nenhuma. Luís Maia, já voltamos aí. Eu queria, no entanto, vir aqui à doutora Teresa Paula Marques. Há aqui uma distonia. Eu bater não lhe bato, mas acorrentá-lo... Exatamente. Pois não se consegue compreender este... Ou seja, para começarmos pelo princípio, se calhar tínhamos que ver quais são as concepções que estas pessoas têm do que é violência. O que é violência, o que é que são maus tratos, o que é educação, o que é que são normas, o que é que estão a exigir deste filho, se calhar que ele até nem pode dar. Mas, há aqui tanta coisa que teríamos que só explorar. Não sabem o que é violência em relação às crianças, porque em relação a eles próprios sabem, não é, Luís Maia? Sim, é verdade. Este casal queixa-se de ter sido agredido pela GNR. Aliás, neste momento, o pai da criança, e a mãe também, mas o pai da criança foi para o hospital para ser visto por um médico. Dizia que lhe custava respirar depois das agressões de que foi alvo. Isto na altura em que foram detidos, em que o casal foi detido, na sequência daquilo que a GNR encontrou aqui em casa, que foi um menino de 10 anos acorrentado. Depois, há que ter em atenção aqui outro pormenor. Este casal, como disse ainda há pouco, parece não... primeiro dizem que foram acusados injustamente. Depois parece não encontrar mal no castigo que impuseram à criança. Aliás, impuseram este castigo em vez de outros qualquer porque achavam que os outros já não funcionavam, já não resultavam. E daí terem acorrentado a criança nas traseiras da casa onde vivem. Têm esperança de poder recuperar a criança. Eles querem saber onde está a criança.
A questão é que não sabem, e esta mãe admite que não sabe o que é que há de fazer se a criança se voltar a portar mal, ou pelo menos se voltar a portar mal de uma maneira que os pais não consigam controlar. Obrigado, Luís Maia. Doutora, as imagens são impressionantes, não é? São impressionantes. São um bocadinho. Houve aqui vários... Ou eu estou a interpretar isto tudo mal, ou houve aqui várias sucessões de atos violentos. Sim, certamente terá havido. Vamos acreditar que isto é uma reação a algo que terá acontecido ali de agressões mútuas, não é? Em que os agentes de segurança terão que ter agido, mas parece um bocadinho excessivo, não é? Assim, à partida. Bom, eu aqui chegado gostava de dizer o seguinte, João. De facto, a lei e as normas e os protocolos policiais dizem que o indivíduo, quando resiste à autoridade, pode ser detido com a utilização de meios coercivos. Diz isso. E também diz que os meios coercivos podem ser algemas, detenção assim, assado. Para algemar, há técnicas de algemagem, que já aqui trouxemos polícias a explicar como é que se fazem, não sei o quê. Não sei se disso tudo resulta o que vimos. Tenho dúvidas. O que é que vimos? Vimos marcas de botas. Se não é, parece. Não é? A menos que seja o relevo dos cortinados lá da casa. Não é? Pronto. E, portanto, há de haver aqui qualquer coisa que não está contada, ou a polícia se exorbitou, ou isto resulta de outra circunstância qualquer. Não há aqui ou se calhar, desculpe, Hernani, se calhar também perante aquela cena ficaram descontrolados, enfim, a polícia terá ficado emocionalmente descontrolada, mas também tem que ter preparação para isso. Exatamente, não é? espera-se essa preparação. Claro que ao ver uma criança acorrentada, ninguém fica impávido e sereno, mas as forças de segurança têm que ter, esperamos nós, um sangue frio, digamos assim, para enfrentar estas situações sem se descontrolarem, como me parece, assim, possivelmente há uma parte da história que nós não sabemos. Exatamente. Não é? Exatamente. Agora é assim, uma agressão exorbitante, sei lá, uma pessoa, se um polícia puser uma pessoa com um cadeado e com uma corrente, diz a lei que é tortura. Se for um privado, são maus tratos. O Código Penal tem assim uma coisa... Ou seja, eu estive a ler o Código Penal, falei para alguns juristas, o Código Penal prevê a expressão tortura, só prevê quando é provocada por alguém, por algum agente público. Quando há uma relação de autoridade. Exatamente. Como se por absurdo... Sim. Como se por absurdo um privado não possa torturar outro. Claro que pode. Pois, mas a designação já não é tortura. Na prática acontece. Então, mas se um polícia, para evitar que alguém que apanha em flagrante delito o algema... Não, mas algemar é outra coisa. Estou a dizer... Acorrentar? Se puseres uma criança acorrentada a uma parede. Sim. Não é? Se for uma autoridade, isso é interpretado como tortura. Se for, por exemplo, o pai da criança, pode ser interpretado como ofensas à integridade. E o que é que vai acontecer agora a estes pais e a esta criança que os pais não sabem? A criança está institucionalizada. Tenho a profunda convicção de que na instituição não há de haver correntes. Provavelmente há outras coisas. Correntes não haverá. A criança está institucionalizada. Espera-se que tenha acompanhamentos. Exatamente. Para recuperar o seu ponto de vista da aprendizagem da vida em sociedade. E da vida de relação. Autoestima. E autoestimas e essas também coisas todas. Uma carga de humilhação muito grande. Uma criança que vive não é? humilhada, a autoestima não fica propriamente na melhor das condições. Depois, a criança está institucionalizada. Depois agora, um juiz há de avaliar do que é que estes pais são acusados. Uma coisa é certa. Quando a polícia lá chegou, o menino estava acorrentado. A notícia é que a criança foi encontrada em flagrante delito acorrentada no jardim. Mas a acreditar naquilo que ouvimos da boca desta mãe, isto já é o final de um processo quase de desespero dos pais que ouvimos. O
O nosso Luís Maia perguntou várias vezes, se voltar a acontecer, o que é que vai fazer? Não sei. São pais que não sabem, que não sabem o que é que pode fazer com que este comportamento de uma criança que era boa aluna, que vamos acreditar que se comportaria bem, de repente começa a ter este tipo de... João Paulo, desculpe lá. Tem que ser feita uma pesquisa. O que me espanta é que ao ouvir esta senhora, nem me parece uma pessoa que seja muito básica, ou seja, nós até poderíamos pensar que são pessoas que sem cultura nenhuma, enfim. Não me parece até à partida que seja esse o caso. E espanta-me que esta senhora não ponha a hipótese de procurar ajuda. Ela própria. Ela própria, Claro, e sim. para o menino, não é? Não, o menino vai ter ajuda com certeza agora. Agora, não é, João Paulo, mas antes, Claro. por exemplo, o centro de saúde, não haverá um centro de saúde ali na área que houvesse lá um psicólogo, até um médico de família, às vezes, quando não há psicólogo, que os orientasse, que lhes dissesse, pronto, algumas estratégias, porque há inúmeras estratégias que dão, nunca passar por um castigo. Isto não é um castigo, isto realmente é uma tortura, uma É isso que eu humilhação. acho. Muito bem. Vamos mudar de tema, vamos esperar então que os tribunais façam o seu trabalho e se houver mais novidades, com certeza as daremos aqui. Entretanto, antes de mudarmos de tema, deixe-me só recordar o nosso passatempo, 760-300-600. Já sabe que este é o número para onde poderá ligar para se habilitar, para se inscrever no nosso passatempo, e também já sabe que tudo começa com, aqui como diz o nosso Hernani, para princípio de conversa, começa nos 1000 euros. Só pelo facto de ter sido selecionado, já sabe que 1000 euros são automaticamente seus, só por esse facto de ter sido selecionado. Depois, já com 1000 euros, vai jogar connosco ao Furo da Sorte e tem a oportunidade de fazer crescer este prémio de 1000 euros para os valores fixos que conhece, para os 1.250 euros, para os 1.500, os 1.750 são os 3 valores fixos, que já sabe que em 95% dos casos são sempre conseguidos. Porque, olha, veja-se o caso da Andreia de Évora, que conseguiu juntar ao prémio mínimo de ontem os 750 euros, porque lhe calharam 3 bolas da mesma cor. Portanto, faltava-lhe uma para sair o jackpot. Hoje pode-lhe acontecer isso assim também. Se lhe acontecer isso, leva para casa 1.750 euros num cartão. Mas se conseguir aquela quarta bola da mesma cor, então vai juntar aos 1000 euros, que já são seus, os 33.750 euros que temos acumulado, porque sempre que não sai, o jackpot cresce mais um bocadinho para o dia seguinte. Neste momento, temos então 33.750 euros, o que faz então um total de 34.750 euros, que pode receber em sua casa num cartão completamente livre de impostos, e depois utiliza o cartão como se utilizasse os seus cartões multibanco, porque pode pagar o que quiser, comprar o que quiser, pagar os impostos, o que quiser, desde que exista um terminal de pagamento automático. 760, 300, 600, estamos à sua espera e vamos prosseguir para o próximo tema. Em Portugal, há mais polícias a suicidar-se do que a morrer em contextos de combate ao crime. Só no ano passado houve 15 suicídios de 7 militares da GNR e de 8 agentes da PSP, e este ano já se registou um caso. Por causa da crise, de doença ou por insegurança, 15 mil polícias já terão procurado ajuda psicológica. Quando este tema foi trabalhado logo nas primeiras horas da manhã, não se sabia, entretanto, que hoje mesmo um polícia de 44 anos suicidou-se em Atouguia da Baleia, Peniche. Com a própria arma de serviço. Com a própria arma de serviço, que é uma das coisas que levanta aqui várias circunstâncias, que é, uns entendem que à mínima dúvida se deve retirar a arma de serviço, mas isso fragiliza o polícia em várias ordens de razão. Porque ele é polícia 24 horas por dia. Exatamente, e porque tirar a arma a um polícia é tirar-lhe uma parte da sua forma de estar e da sua forma de se defender e de se proteger. Mas se não se tirar, corre-se o risco dele a usar contra si próprio. Este é um dilema com que os estudiosos de psicologia e de psiquiatria se têm debatido, e de suicidologia se têm debatido ao longo dos anos. O que nos traz aqui é que o ano passado mataram-se 15 polícias. 15 polícias. E 15 polícias é um número avassalador. Nós temos uma média boa,
na relação, no rácio, por cada polícia por cada 100 mil habitantes. Temos uma média boa. A quem tem menos polícias é a Finlândia, quem tem mais é para aí o Chipre. Nós andamos ali no meio. Agora, o rácio não é bom, é quanto à forma como lidamos com eles. Eu fui entrevistar o presidente do Sindicato dos Oficiais de Polícia. Eu não, a Maria Eugénia. Pedi à Maria Eugénia fez este trabalho comigo, e a Maria Eugénia foi entrevistar o presidente do Sindicato dos Oficiais de Polícia. Estes oficiais foram agentes, foram subchefes e foram oficiais. Portanto, fizeram toda a sua carreira, percorreram toda a hierarquia desde o princípio até chegarem a oficiais. Okay. Têm, na minha modesta opinião, uma visão muito própria do caminho que tiveram que percorrer e das dificuldades que tiveram que viver. Ora bem. Este flagelo que acontece do suicídio é um problema que é composto de vários fatores que levam, entre os quais, principalmente, o desenraizamento cultural. Estão fora e não têm ninguém, nem os seus camaradas, porque já não convivem com eles. Há uns anos, os polícias conviviam, saíam do serviço com os seus pares, nos bares, nas messes, nas camaradas, dormiam no mesmo edifício e não estavam desacompanhados. Repare, qualquer problema, tinham um camarada ao lado que os poderia compreender e mais, sinalizar uma situação, um comportamento desviante, que pudesse indiciar algo. Depois, isto é um problema muito grave, é que os polícias lidam no dia-a-dia com as ocorrências mais graves, lidam com as mortes, lidam com os furtos, com a fome dos sem-abrigo que estão, e eles interiorizam isso. Por outro lado, também existe um problema, é que a profissão de polícia exige responsabilidades acrescidas. Com os cortes salariais, com todos esses problemas e dificuldades económicas, faz com que os polícias se sintam envergonhados. Também, eles devotadamente servem à instituição. Quando têm instalações deficitárias, quando têm meios para poder corresponder obsoletos, muitas das vezes, e normas obsoletas, eles não conseguem dar a resposta adequada e depois são sempre censurados, na maior parte das vezes, porque eles é que dão a cara, aqueles que estão no terreno é que dão a cara, e são censurados, muitas das vezes, pela hierarquia e quase sempre pela sociedade civil que não os compreende. Que medidas é que deveriam ser tomadas no sentido de contrariar este número de pedidos de ajuda e de suicídios? Eu começo com uma palavra que é sensibilidade. Sensibilizarmos as hierarquias e dando-lhes formação no sentido e alertá-los para aquilo que eu tenho dito pela enésima vez, que a maior riqueza de uma instituição são as pessoas, não são os números, os resultados, são as pessoas. E procurar-se um diagnóstico precoce. Depois, acompanhamento com a psiquiatria. Todos os casos de suicídio que têm ocorrido, as pessoas eram acompanhadas por psicólogos. Isso é realmente insuficiente. Outra coisa que é importante é as consultas, quando eles vão, que sejam sigilosas. E outra coisa muito importante é a autópsia psicológica. Portanto, saber-se o que é que aconteceu, com o que é que ele viveu, como é que ele vivia antes do suicídio, quais eram os problemas que tinha. Outra coisa, as armas de fogo. Sabemos que é um meio letal e que está potencialmente ao alcance dos profissionais de polícia. Tem que estar ao mínimo sinal, sem alarme social e sem alarme interno, ser a mesma retirada cautelarmente. Mas eu acentuo a tónica aqui, sem alarme social e sem alarme interno. Bom, a caracterização está aqui bem entendida e, portanto, eu galgava umas páginas e dizia: Soutora, a GNR tem 16 psicólogos, a PSP tem 24, há quem diga que tem 40. Isto dá uma média de um psicólogo para quantos polícias? Para 1000 e tal polícias. Um psicólogo para 1000 e tal polícias. Exatamente. Ora, quando vamos ao médico, entramos no gabinete do doutor, ele olha para nós, fala connosco, ouve-nos, ausculta-nos e passa-nos um medicamento.
E manda ir vamos ao daí uns meses para ver se... Exatamente. Mas quando vamos ao psicólogo não é assim. As coisas não são assim. Daí haver aqui esse grande problema. É assim, uma relação entre um psicólogo e um cliente, um paciente, é completamente diferente. Não podemos transpor o modelo médico para o modelo psicológico. Claro. Há que ter tempo para estabelecer uma relação de confiança, para que se possa começar a trabalhar as questões. E assim, não é viável, não é absolutamente nada viável que um psicólogo possa ter 1000 e tal pessoas a seu cargo. Bom, as polícias têm, têm protocolos com o Sistema Nacional de Saúde e, em alguns casos, é possível ir ao psiquiatra da região. Pois, esse é outro erro. Digo que não. É completamente errado. Porquê? Porque, quer queiramos, quer não, a doença física é algo que é muito bem entendido pelas pessoas, enfim, não há problemas absolutamente nenhum se tivermos uma dor numa perna ou uma dor nas costas. Agora, a doença mental ou o problema mental ou emocional daquele momento, até um momento de crise em que estamos mais em baixo, as pessoas não aceitam tão bem. Há um certo estigma, um certo preconceito ligado a estas coisas, ainda por cima em forças de segurança que nós achamos que devem ser homens de ferro, não é? Agora, um homem de ferro assumir que não está bem e ir ao psiquiatra da zona em que toda a gente se conhece, basta saber que ele entra ali no centro de saúde e vai para uma consulta. A polícia chega e diz, muita coisa. Claro, a polícia à segunda vai ao psiquiatra ou ao psicólogo, não é? E à terça? Na terra toda a gente ficou a saber. E na terça o polícia diz, está detido. E o transeunte diz, o senhor está maluco, não estou para aturar. Este é Mas, Hernanda, ficam a saber porque o veem entrar, não é? Nós não estamos a pôr a questão de haja uma quebra de confidencialidade do médico ou do psicólogo. É o meio. Exatamente, os meios são pequenos, mas aqui não... há outro problema, que é, eu falei, por exemplo, com o presidente da APG, que me disse que há quem tenha medo da própria censura dentro das fileiras por ter que se recorrer à ajuda. Ou seja, podemos ficar sem trabalhar. Exatamente. É isso, Hernani? É. E este é o grande dilema, não é? Uma baixa psiquiátrica é muito diferente de uma baixa por outros motivos. Em especial nas polícias. Porquê? É o estigma. É o estigma, João Paulo. E depois, tem uma pessoa que tem estigma que usa uma arma. Exatamente. Por exemplo, aqui há dias vinha no Correio da Manhã, tiraram a arma a um polícia e puseram-no a tomar conta das metralhadoras. Não está mal pensado. Então qual é a solução para este problema? Não está mal pensado, correu foi mal, não é? Agora, prevenção, não é? Prevenção. Acompanhamento constante. Acompanhamento constante. A normalização deste acompanhamento. Temos que ver que as profissões de maior stress são profissões ligadas à emergência, à segurança e à saúde. Portanto, nestas profissões, sobretudo, deveria haver uma maior vigilância. Termos que ir mesmo, sei lá, de 6 em 6 meses, nem que não fosse possível ir menos do que isso, irmos a uma consulta de rotina, com um psicólogo ou com um psiquiatra, ver como é que a pessoa está. Os oficiais de polícia no Departamento de Polícia de Nova Iorque são obrigados a passar um fim de semana com o psicólogo de 6 meses. É tal normalidade. Exatamente, porque temos que encarar isto como normalidade. Se estiver em casa e pensar que está farto disto tudo, fale com alguém. Fale mesmo com alguém. Um aplauso para os nossos especialistas, os nossos comentadores. Já sabe que pode rever toda a atualidade criminal